Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Família Central Ouro Minas. Eu sou o Pastor Júnior e quero conduzir você em mais uma leitura de toda sexta-feira da nossa devocional do livro Bom Dia, Santo Espírito. Hoje, dia 8 de setembro, a devocional trata de um tema muito importante e muito impactante na vida de todos nós. Como Deus nos vê, né? Deus olha o coração, este é o tema de hoje. Então, se você tem seguido aí as devocionais de todas as sextas-feiras, muito obrigado por estar conosco. Se você caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Você está no site, você está no canal da Família Central Ouro Minas, uma igreja com propósito. Se você gostar desse devocional, se tem abençoado a sua vida, compartilhe com seus amigos. E se você está acompanhando a jornada devocional, mas ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique aí, é rapidinho, não paga nada. Você vai ser inscrito, ative as notificações e você vai receber o aviso de cada vídeo postado, principalmente a nossa jornada devocional de toda a sexta-feira. Então, fique comigo até o final desse vídeo. Vamos para a narração da devocional de hoje. 8 de setembro de 2023. Tema: Deus olha o coração. Texto: 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considera sua aparência nem altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Para mim, este é um dos textos mais apaixonantes da Bíblia. Deus enxerga nossas intenções e motivações. Ele conhece até nossos pensamentos. Existem muitas possibilidades dentro de nós, mas às vezes, por sermos tão exteriorizados, não percebemos. Tenho aprendido a olhar para dentro de mim. Faça o mesmo. Você vai encontrar dentro de si mesmo sementes maravilhosas. Eu chamaria estas sementes de potencial, ou seja, capacidades que, ao serem desenvolvidas, farão de você alguém mais do que vencedor, como foi Davi. Você pode também olhar para dentro das pessoas que estão à sua volta e ficará maravilhado com tesouros escondidos em seu interior. Olhar apenas para o exterior pode ser frustrante e desgastante. Pode ser enganoso e até perigoso. Aprenda a ter o olhar do Pai sobre você mesmo e sobre as pessoas. Você será surpreendido pelo que encontrará. O versículo de Samuel 16:7, ele é muito marcante porque fala diretamente de como Deus enxerga a gente. Enquanto a gente olha para a aparência, o cargo, a conta bancária, o número de seguidores, as opiniões iguais à nossa, Deus ele olha direto para o nosso coração. É como se Deus tivesse um raio-x espiritual que vai além das superficialidades que nós vemos e valorizamos. Ele realmente enxerga o que é mais importante. Vamos nos lembrar do exemplo de Davi, né? O próprio sujeito dessa história, desse versículo. Ele era o mais novo de muitos irmãos e no começo nem era considerado, nem foi considerado para ser ungido como rei. Ele não era uma opção, ele foi o que sobrou. Que sentimento ruim quando somos chamados para algo não por nossas qualidades, não por nossas perspectivas, mas sim porque não tem outra opção. Você já sentiu assim de ser chamado para algo não porque você tinha valor, mas porque era a única opção? Pois é, mas Deus viu algo nele que ninguém mais viu, um coração puro e cheio de fé. E olha só como ele se tornou, o que ele se tornou, um dos maiores reis de Israel e ancestral de Jesus Cristo, o homem segundo o coração de Deus. Também tem a história de Raabe, lá em Josué, capítulo 2. A sociedade só via o pecado e o estigma. E ela com certeza não era uma escolha convencional, mas Deus viu a fé e a coragem dela para ajudar os espiões de Israel. Qual foi o resultado? Ela foi salva da destruição de Jericó e ainda entrou na linhagem de Jesus. Que coisa sensacional, que só Deus consegue realizar através do seu olhar. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas valorizam demais a aparência, valorizam demais o ter em detrimento do ser. E isso acontece também na comunidade cristã, infelizmente.
Por exemplo, nos tempos bíblicos, principalmente, né, na era da primeira igreja, você vê isso nos relatos de Paulo, na escolha dos missionários, ou seja, os líderes eram levantados por direção do Espírito Santo, por meio de jejum e de oração. Hoje é por currículo, é por aparência, é por carisma, é por alguma estratégia política espúria. Por isso as igrejas sofrem, quando o coração é revelado e sobrepõe então aquela aparência que foi tão adorada naquele momento da escolha. E começou errado, e a tendência então é que continue e que dê errado. Tudo isso é como se a gente só olhasse o livro pela capa e esquecesse de ler as páginas dele. Mas a verdadeira história, o verdadeiro valor está lá dentro de cada um de nós, bem no fundo do nosso coração. E o mais legal é que quando a gente começa a olhar com esses, digamos, óculos de Deus, a gente começa a ver não só o nosso próprio potencial, mas também o potencial de outras pessoas ao nosso redor. É como se você visse uma semente, já imaginando a árvore crescida, com seus frutos, ou seja, você já olha para aquela semente imaginando o que de bom ela pode se tornar. Então minha palavra para você é: não fique só olhando o exterior das pessoas e nem mesmo o seu exterior. Não se abale se você não foi a primeira escolha. Talvez, como Davi e eu também, você tenha sido a última escolha, o que sobrou perante os homens. Mas a primeira escolha que partiu do coração de Deus. Às vezes essa realidade, ela coloca em nossa mente uma visão distorcida de nós, dos planos de Deus e dos outros. E isso pode ser enganoso e prejudicial, isso pode trazer consequências no futuro. Então olhe mais a fundo. Aprenda a ter o olhar do Pai sobre você mesmo e sobre as pessoas. Porque quando a gente consegue fazer isso, pode ter certeza, a gente se surpreende muito com o que vai encontrar e com a força que Deus colocou em nosso coração para seguirmos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece apontar para outras pessoas melhores do que nós. Então, que o olhar de Deus sobre a sua vida seja uma inspiração para que você siga em frente em sua jornada, como eu vou seguir em frente na minha. Eu quero que você se sinta tocado no mais profundo do seu ser e que aquele fogo no coração se acenda, mostrando que você é muito mais importante do que o mundo diz que você é. Afinal, se Deus viu em Davi um rei, em Raabe uma heroína, se Deus viu em José um governador, quem sabe o que ele viu em você? Nunca subestime o poder desse olhar divino, porque ele tem o potencial de transformar a sua vida de formas que você jamais imaginará. Não se trata apenas de uma visão idealizada, mas sim de um chamado para a grandeza que é real, que é palpável e que está ao seu alcance sempre que você vivenciar na sua vida os propósitos de Deus, aquilo para o qual Deus te chamou. Então, com os olhos cheios de esperança e o coração cheio de fé, vamos avançar sem olhar para trás, rumo ao que Deus preparou para cada um de nós. Como diz a palavra, o que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Eu espero que você, assim como eu, escolha viver sob esse olhar transformador, inspirador e que renova as nossas forças. E ao fazer isso, possamos não só surpreender a nós mesmos, mas também viver e transmitir ao mundo à nossa volta que Deus está no controle e sabe todas as coisas. Então, siga em frente, meu amigo, minha amiga, com confiança e paixão. O melhor de Deus sempre está por vir na nossa vida. Deus te abençoe e um ótimo final de semana. E obrigado por estar na jornada devocional conosco.